Vocês têm certeza de que querem ir tão longe? A voz grave e pausada do guia ecoou como um sussurro na mata, carregada de uma preocupação que parecia maior do que simples prudência. Mateus olhou para os amigos com um sorriso nervoso. É só uma pescaria. O que poderia dar errado? O barco cortava as águas escuras do rio, entrando cada vez mais na selva espessa da Amazônia. À medida que avançavam, as margens desapareciam e a floresta parecia se fechar sobre eles, como se quisesse engoli-los. A luz do sol se tornava escassa, bloqueada pelas copas das árvores, deixando o grupo envolto em uma penumbra densa e úmida. O som dos animais e o farfalhar das folhas ao redor preenchiam um silêncio desconfortável. E por um momento, nenhum deles trocou uma palavra sequer. Ao longo da viagem, todos os 5 amigos mantinham silenciosos, observando o guia, Elias, um homem de meia idade com pele bronzeada e um rosto marcado pelas experiências da vida na selva. Elias era sério, e suas mãos firmes no remo revelavam uma intimidade com o ambiente que eles não compartilhavam. Lá onde estamos indo, Elias continuou, a noite chega mais cedo. E o rio muda. Ele os fitou, como se quisesse dar a chance de alguém desistir. As águas ficam traiçoeiras e há coisas que observam quem chega, sempre esperando. Mateus deu de ombros. Ele achava que o guia estava exagerando, talvez tentando criar um pouco de medo. Essas lendas de selva são boas, mas nada que um bom pescador como eu não possa lidar. Os outros riram, mas o som se perdeu no silêncio opressor. Assim que desembarcaram, o grupo começou a montar acampamento próximo à margem. Armavam as barracas e organizavam as redes de pesca, falando animadamente sobre o que poderiam pegar naquelas águas. Alguns até apostaram qual deles fisgaria o maior peixe. No entanto, à medida que o sol descia, o ambiente pareceu mudar. A brisa ficou mais fria, o ar mais denso, e os sons da floresta aumentaram em intensidade, quase como uma orquestra sinistra. A escuridão chegou rápido demais, como Elias havia alertado. Cada estalo de galho ou ruído na água parecia amplificado. Mateus acendeu a lanterna e apontou para o rio. Devem ser os peixes, ele disse, tentando aliviar a tensão. Mas algo nele, uma sensação sutil e incômoda, dizia que eles não estavam sozinhos. Ao redor da fogueira, o grupo tentava se distrair com risadas e histórias de aventuras passadas, mas a atmosfera, pesada e opressiva, impedia qualquer alegria genuína. O próprio Elias parecia desconfortável, sempre olhando por cima dos ombros, como se esperasse ver algo entre as árvores. A selva parecia respirar ao redor deles, viva e atenta, cada folha e galho parecendo abrigar olhos invisíveis. Então, o primeiro ruído veio. Um som baixo e profundo, algo entre um rugido abafado e um respingo pesado, cortou a conversa. Eles se entreolharam, mas ninguém disse uma palavra. Provavelmente algum bicho grande na água, sussurrou Lucas, tentando parecer calmo. A tensão aumentou. Todos sabiam que havia algo fora do comum naquele som. O rio parecia espelhar a escuridão ao redor, denso e imóvel, quase como se estivesse esperando que algo emergisse de suas profundezas. Um segundo som, mais próximo e mais prolongado, fez com que todos se encolhessem. Era como se algo gigantesco tivesse se deslocado, rompendo a água de maneira quase sobrenatural. A luz da lanterna de Mateus caiu sobre a superfície do rio, e por um segundo todos puderam jurar que viram algo grande e escamoso deslizando sob as águas. Mateus respirou fundo, tentando tranquilizar o grupo. Vamos dormir, gente. Deve ser só a nossa imaginação. Mas seu coração martelava no peito. Eles se recolheram, mas o sono se mostrou evasivo. Cada um na barraca sentia a presença daquela criatura, seja lá o que fosse, e a floresta parecia pulsar ao redor, cheia de vida e morte em igual medida. No meio da noite, o silêncio foi quebrado por um grito. Elias saiu da barraca ofegante com um olhar fixo na água. Vocês ouviram? Tem alguma coisa que está nos observando. A fogueira brilhava fracamente, e em seu reflexo, algo cintilante passou pela água escura. Uma enorme sombra movia-se com uma fluidez perturbadora, quase como se dançasse ao redor do acampamento, apenas aguardando o momento certo para atacar. Elias olhou para os amigos, e o pânico era evidente em seus olhos. Eu disse que esse rio muda à noite. Agora estamos na presa dele. O rio estava quieto naquela manhã, quieto demais. O grupo de amigos preparava suas linhas e anzóis, tentando ignorar o estranho silêncio que pesava sobre o acampamento. Apenas o som ocasional de um peixe saltando ou um pássaro solitário rompendo o ar cortava a quietude. Mas ainda assim, algo estava profundamente errado. Lucas, o mais experiente pescador do grupo, foi o primeiro a lançar a linha.
sua figura tensa refletindo a atmosfera ao redor. Essa água está estranha, ele murmurou, observando o rio com uma desconfiança que não costumava mostrar. Elias, o guia, mantinha-se calado, olhando fixamente para a superfície como se estivesse em guarda. De repente, uma sensação inquietante percorreu o grupo. A água escura parecia um espelho sombrio que devolvia os olhares com uma profundidade ameaçadora. Mateus lançou um sorriso nervoso para os amigos, tentando aliviar a tensão. Pessoal, não vamos deixar que uma noite mal dormida nos assuste. Vamos pegar alguns peixes grandes e vamos embora. Mas então, no instante em que todos relaxaram, Lucas soltou um grito abafado. Sem aviso, ele foi arrastado para a água com uma força brutal, desaparecendo em um redemoinho de espumas e movimentos rápidos. A linha de pesca que segurava tremulou no ar por um momento antes de cair inerte na superfície. Lucas! Mateus gritou, mergulhando para tentar salvá-lo, mas tudo o que conseguiu foi água gelada e profunda ao redor. Quando finalmente voltou à tona ofegante, Lucas já não estava mais lá. Apenas o silêncio voltou a reinar, tão espesso e denso que parecia pressionar os ouvidos dos presentes. Elias, com o rosto pálido, murmurou algo inaudível, os olhos fixos na margem do rio. Ele sussurrou, como se o próprio ar ao redor pudesse ouvi-lo. Ele levou o Lucas, o espírito da floresta. Mateus e os outros se entreolharam em pânico, mas Elias estava sério, e o medo em seus olhos era real. Ele protege estas águas e não tolera invasores, ele continuou, a voz tremendo. Essa é a punição para quem ignora os avisos. Os amigos se entreolharam, e o terror em seus rostos era mais profundo do que qualquer palavra. Eles sabiam que precisavam sair dali, mas ao mesmo tempo, sentiam-se presos, como se o próprio rio os observasse, impedindo sua fuga. A decisão de fugir foi tomada rapidamente, mas a execução provou ser impossível. Quanto mais eles se afastavam da margem, mais pareciam ser guiados de volta à mesma área, como se a floresta e o rio tivessem se transformado em um labirinto. Cada trilha que tentavam parecia levá-los de volta, e as sombras ao redor assumiam formas ameaçadoras. É como se estivéssemos sendo cercados, disse Marcos, sua voz mal passando de um sussurro. A atmosfera era sufocante, e cada passo parecia ecoar como um tambor fantasmagórico, reverberando pela mata adentro. As árvores ao redor lançavam sombras longas e retorcidas que pareciam segui-los, como se cada movimento fosse monitorado por olhos invisíveis. Mateus tropeçou em algo no chão e caiu de joelhos. Ao olhar para baixo, sua respiração parou. O que ele tinha tocado era o crânio de um animal, desgastado e limpo, rodeado por pedras dispostas em um padrão macabro. Olhou ao redor e percebeu que havia mais ossos, restos de animais organizados em círculos, como se fossem oferendas. Isso não é um acidente, Elias disse, a voz fria e calculada. Essas são marcas. Ele está nos avisando, ou nos ameaçando. O desespero começou a se intensificar no grupo, e os amigos perceberam que estavam em território onde o sobrenatural e o real se entrelaçavam de forma ameaçadora. Poucos minutos depois, um movimento lento e sinuoso à margem do rio chamou a atenção de todos. Eles viram uma sombra gigantesca que parecia deslizar sob a água, uma forma escura e indistinta que provocava ondulações longas e profundas. A criatura não subia à superfície, mas parecia enorme, algo que nenhum deles conseguia reconhecer. Mateus recuou, quase perdendo o equilíbrio. O pânico agora era uma presença constante, um peso nos ombros, uma sensação de que a qualquer momento a selva iria engoli-los. A cada segundo que passava, a selva ao redor parecia mais viva, cada ruído mais ameaçador. Tentavam fugir, mas o som da água, o suspiro das árvores e a sombra na água estavam por toda parte. Então, uma risada baixa e gutural ecoou pela mata, como se a própria floresta estivesse zombando da tentativa deles de escapar. Elias virou-se para o grupo e murmurou aterrorizado: "Não há saída, ele já nos escolheu." Naquele momento, eles perceberam que não estavam apenas perdidos, estavam sendo caçados, uma presa escolhida por algo muito mais antigo e perigoso do que eles poderiam imaginar. O sol começava a desaparecer, engolido pela espessa cobertura de árvores da floresta, e com ele, a esperança que o grupo nutria de encontrar uma saída. O silêncio era esmagador, interrompido apenas pelo som suave e contínuo da água do rio, que parecia os rodear, se estreitando e os observando. Restavam apenas 3, Mateus, Elias e Rafael, cada um com os nervos à flor da pele e os olhos perdidos na escuridão crescente ao redor. Logo, um farfalhar leve e rítmico começou a ecoar entre as árvores,
como se algo se movesse lentamente, com um propósito cruel, usando as sombras como uma segunda pele. Mateus, com o coração disparado, olhou para os companheiros. Está nos cercando. Está jogando com a gente, ele murmurou, sua voz uma mistura de pavor e exaustão. A selva parecia viva, cada folha, galho e rocha conspirando para enredá-los ainda mais profundamente em seu território. Tentaram se afastar do rio, mas a criatura parecia segui-los em um círculo perverso, movendo-se entre a água e a floresta com uma fluidez assustadora. De vez em quando, uma sombra imensa rompia a superfície do rio, revelando um contorno monstruoso. Um corpo alongado, escamoso, que refletia os últimos raios de luz como uma armadura macabra. Parecia parte peixe, parte réptil, um ser antigo, guardião da selva. Isso não é um animal qualquer, Elias disse, a voz quase se perdendo no peso do medo. É o espírito protetor da floresta. Não queríamos acreditar, mas ele é real. E ele não vai nos deixar sair. De repente, uma brisa úmida soprou de algum lugar mais ao fundo da floresta, trazendo o cheiro forte de podridão. Eles pararam, olhares se cruzando em uma compreensão tácita. Essa criatura não estava apenas protegendo a selva, ela estava impondo seu domínio, assegurando que ninguém saísse dali. Então, sem aviso, Rafael foi agarrado por algo invisível no matagal, puxado com uma força brutal em direção à água. Ele gritou por socorro, mas sua voz logo foi abafada pelo som da água, que voltou a ficar imóvel em segundos. Apenas Mateus e Elias restavam agora, e ambos estavam atordoados. Perderam qualquer vestígio de esperança, e só restava o medo, cruel e penetrante, que se espalhava pela pele como uma febre incontrolável. O pavor tomou conta de Mateus e Elias, enquanto tentavam correr para longe do rio. Seus passos apressados e desajeitados pisavam folhas secas e galhos, criando um som alto que ecoava como um chamado para a criatura. A floresta parecia se fechar ao redor deles, cada árvore um gigante silencioso que testemunhava o desespero humano. O sentimento de serem observados por uma presença antiga era esmagador, e a realidade de sua situação se tornava cada vez mais clara. Eles pararam, ofegantes, em uma pequena clareira, e olharam ao redor em desespero. Foi então que algo se moveu à margem do rio, uma sombra alta e imponente, com olhos que refletiam o brilho da lua em um tom inumano, frio e inteligente. A criatura os observava, sua presença tão palpável que era impossível olhar para qualquer outro lugar. Mateus caiu de joelhos, e um estranho entendimento o atingiu. Aquele ser não era apenas uma criatura, era um guardião, uma manifestação da selva que protegia seus segredos e seu território. Estava claro para ele que não eram bem-vindos e que a selva nunca fora apenas uma simples paisagem. Ela estava viva, e eles, insignificantes, tinham violado algo sagrado. Com um último grito de desafio, Elias tentou correr, mas a criatura se moveu como um raio, silenciosa e fatal. Ela apareceu ao seu lado, e a floresta inteira pareceu segurar o fôlego. A sombra, que Mateus agora compreendia como algo além do físico, o cercou. E numa última e cruel revelação, ele entendeu que não havia para onde correr. Ali naquele território ancestral, eles sempre foram a presa. Mateus fechou os olhos, sentindo o frio da sombra ao seu redor. E então, tudo se apagou, deixando apenas o som do rio e o silêncio da selva. A escuridão tomou conta e a selva retornou à sua paz, o rio correndo em silêncio, como se nada tivesse acontecido.